Gente, vamos nessa? Tem espaço no teu coração para a palavra de Deus aí? É uma boa terra, sim ou não? Então, essa série já acabou. Hoje a gente está começando uma nova série. Eu quero começar a falar sobre um assunto que é tão básico, mas é tão importante. Aprendendo a andar com Deus. A gente precisa, aprender, a gente precisa ser ensinado nessa jornada de como caminhar com o Senhor. Porque a Bíblia diz, que nós entramos no reino de Deus através do novo nascimento. Então, nós nascemos na família de Deus, mas nós nascemos como crianças espirituais, sem muito entendimento. Sim ou não? Não se distraia, gente, não se distraia. Nós nascemos sem entendimento, então nós precisamos ser ensinados. Assim como uma criança ela é ensinada, nós também, como crianças espirituais, precisamos ser ensinados. Coisas tão básicas, sabe? Então, o Evangelho ele não é uma religião. O Evangelho não é uma troca, o Evangelho não é uma barganha. O Evangelho tem a ver com o povo de Deus andando com Deus. O Evangelho é uma jornada de nós caminharmos com Deus na jornada da nossa vida. Você não foi chamado para frequentar a igreja, você foi chamado para andar com Deus. Todos os dias, não é domingo, não é quarta-feira, é segunda, é terça, quarta, quinta, sexta. Deus, ele é o teu companheiro de jornada. E ao longo dessa jornada, ele vai construindo a nossa vida, com a nossa cooperação. A Bíblia diz que nós somos cooperadores, então está lotado de gente frustrada na igreja, porque está frequentando a igreja há tantos anos e não está experimentando mudança e transformação de vida, e nas situações que enfrenta. Mas eu estou cooperando com Deus, eu já aprendi a andar com Deus, eu já aprendi qual é o sistema de Deus, porque Deus ele tem um sistema de caminhar. Deus ele tem princípios, ele tem uma jornada da qual, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus. E se eu entrego a minha vida a Jesus, a minha vida não está mais na minha mão, a minha vida está na mão dele. Eu pertenço a ele. Então tem uma jornada, uma maneira de caminhar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem uma maneira de eu caminhar com ele. E a gente precisa ser ensinado sobre isso. Porque, de modo geral, é assim. Eu e você somos muito acostumados a viver uma jornada de fazer escolhas, tomar decisões. Antes de Jesus, era assim que eu vivia. Fazia minhas escolhas, tomava minhas decisões, governava a minha própria vida. Porque eu não tinha entendimento de que Deus estava interessado em me conduzir, me guiar. Então, fazia avaliações meramente humanas de situações, que eu quero isso é melhor para mim, eu vou para cá, eu vou para lá, e tomava minhas decisões, fazia minhas escolhas e governava a minha própria vida. Só eu era assim? Não tinha o costume de, para onde eu vou? Vou colocar diante de Deus, se é da vontade dele ir para cá ou ir para lá, ficar aqui ou ficar... Não era assim que eu me movia. Eu me movia baseado em conceitos e princípios terrenos. E aí, você entrega a sua vida a Jesus e se torna um cristão. E começa a frequentar a igreja, mas continua governando a sua vida. Então, pronto, você se tornou um religioso. A única diferença agora é que você governa a sua vida, mas você vai à igreja. Deus ele não está no governo da tua vida. Porque você continua fazendo suas escolhas, tomando suas decisões com base em princípios e avaliações meramente humanas e terrenas. E nós não fomos chamados para ser assim. Fomos chamados para andar com Deus. E aí eu acho que eu estou com Deus porque eu estou indo à igreja. Mas se no meu dia a dia eu governo, eu decido, eu escolho, eu não estou com Deus. É Deus que está comigo. Você entende a diferença? Pastor Léo aqui na semana passada, ele estava ministrando sobre Deus no controle, E ele deu um exemplo que é muito legal. Então, por exemplo, hoje... eu dei minha corridinha, então eu tenho meu ritmo de corrida. Pastor Gabriel também deu uma corridinha dele, que a gente trocou mensagem ali e tal, correu a mesma distância. Ele tem o ritmo dele.
De repente eu corro um pouco mais rápido, mas isso não tem a ver com ser melhor, tem a ver só com estar um pouco mais treinado. Beleza. Então eu posso correr com ele se ele corre num ritmo e eu corro em outro? Posso correr com ele? Posso, desde que eu me adapte ao ritmo dele. Deus, ele tem um ritmo. E se eu não me adaptar ao ritmo dele, eu não posso andar com ele. Porque Deus está correndo num ritmo, eu estou correndo em outro. Então, beleza. Então, se eu falar para o Gabriel assim, ó, Gabriel, eu vou correr contigo. Ele pode se assustar e falar assim, não, Luiz, você corre muito rápido. Não, Gabriel, você não entendeu? Eu vou correr contigo. Se eu estou falando que eu vou correr contigo, quem dá o ritmo? Ele. Agora, se eu falar, Gabriel, vamos correr comigo? Mudou. Pode servir para os dois. Gabriel, vamos correr comigo? Aí tem que pensar. Tem que pensar, porque eu estou chamando ele para correr comigo. Quem dá o ritmo? Eu. A pergunta que eu e você temos que fazer, eu estou andando com Deus ou eu estou chamando Deus para andar comigo? Eu estou com Deus, mas eu que estou dando o ritmo e querendo que Deus me acompanhe. Eu faço minhas escolhas, tomo as minhas decisões e fico pedindo a Deus para abençoar. Quando, na verdade, eu deveria consultá-lo para escolher o que ele já abençoou. Isso precisa ser ensinado. Porque senão é uma religião. E o Evangelho não é sobre religião. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia é um livro de um relacionamento com o nosso Pai. E se eu estou só frequentando igreja, mas eu não ando com Deus no meu dia a dia, o negócio está ruim para o meu lado. Porque frequentar a igreja não dá camisa a ninguém. Frequentar a igreja é importante, não deixemos de congregar, mas é a cerejinha do bolo. Eu quero saber se eu estou andando com Deus todo dia, quero saber se eu estou no ritmo dele, quero saber se eu estou me submetendo a ele. Então é sobre isso que a gente vai começar a conversar, porque a maioria das pessoas, gente, não está andando com Deus, e a gente observa isso. Porque, preste atenção, será que se eu andar com Deus, ele vai me levar para uma furada? Não vou. Então, por que a minha vida está dentro do buraco? Significa que eu não estou andando com Deus. Que ele não vai levar minha vida para dentro do buraco. Porque a jornada com Deus, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até apagar. Não. A jornada com Deus é uma jornada crescente. Eu cresço, progrido e prospero. Então, se eu estou na presença de Deus, não estou crescendo, progredindo e prosperando, tem alguma coisa errada. E não é com Deus. E não é com Deus. Resta saber se eu estou me submetendo aos princípios dele. Isso é uma conversa séria, gente. Muito séria. A gente precisa lembrar, nós entregamos nossa vida a Jesus. E amanhã, e hoje eu entrego de novo. E amanhã, Camila, a minha vida é dele de novo. E terça-feira, a minha vida é dele de novo. As minhas decisões é dele, as minhas escolhas são dele, é de acordo com ele, não é de acordo comigo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e entregou-se a si mesmo no meu lugar. Não vivo mais eu. Você já morreu? Ou ainda está muito vivo? Nas tuas escolhas e nas tuas decisões. Eu falo assim contigo, você já me conhece, eu te amo muito, sou teu pastor. E eu preciso te instruir, porque serei cobrado por isso. Então não fique pesado, pastor, essa mensagem é dura. Não, não é dura, essa mensagem é verdadeira. Você não pode ficar enganado. E você não vai ficar enganado. Eu já te falei, eu como teu pastor tenho o papel de não deixar você pecar em paz. Não vai pecar em paz, eu vou te perturbar. Tu vai ouvir a verdade toda vez que você vier aqui.
Porque Deus não te chamou para viver uma vida fora da vontade dEle. E é quando a gente olha para a palavra de Deus, queridos, a gente vê toda, Lohane, toda uma jornada preparada. Tem, Cecília, para você, para o Gabriel, para mim, para cada um de nós. Deus tem uma jornada pronta, preparada, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu vou introduzir essa mensagem falando sobre uma jornada preparada e abençoada por Deus. Eu quero te dizer, já tem uma jornada para a tua vida, toda a tua vida já está preparada e ela é abençoada por Deus. Mas isso não garante que eu vá viver essa jornada. Deus tem uma jornada preparada, essa jornada é abençoada, mas eu preciso escolher viver essa jornada todo dia. Deus pode ter uma vida completamente abençoada para você, mas você está vivendo uma vida paralela a essa, uma vida que você escolheu. E de repente você vai passar toda a jornada da tua vida vivendo uma jornada paralela à jornada que Deus escolheu e você não vai desfrutar da benção dele. E você está chamando ele para te abençoar na jornada que você escolheu, quando tem uma jornada do lado já abençoada por ele para você. Isso é bênção. Bênção é escolher a vontade de Deus, não é pedir a Deus para abençoar, porque Ele não vai te abençoar. Não está escrito que Ele vai te abençoar. Está escrito que Ele já te abençoou. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que irá nos abençoar não, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já abençoou. Davi teve essa revelação, gente, na antiga aliança. Davi era um homem da antiga aliança com mentalidade de nova aliança. Vou te dizer. Olha o que ele declara no Salmo 139, olha como é que ele tinha entendimento. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E olha o que ele vai declarar. E no teu livro foram escritos alguns dos meus dias. Todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Antes de você nascer, tua vida já está escrita e determinada. Se Davi está dando essa declaração, não é só para ele, é para mim e para você também. O salmista entendeu o que cada um de nós, filhos de Deus, precisamos de entender. Que antes de nós nascermos, antes de sermos formados no ventre, já tinha uma jornada preparada e abençoada para mim e para você. Davi falou isso e olha o que Deus falou para o profeta Jeremias. Jeremias 1, 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno... O que é isso? Peraí. Antes de você ser formado no ventre, Deus já? Aí o pastor Hélio, toda vez que ele lê esse texto, ele fala assim, você é mais velho do que você imagina. Porque Deus te conhecia antes do ventre. Por isso que eu falo sempre aqui, apresentar a criança ao Senhor. O que é apresentar a criança ao Senhor? O Senhor já conhecia. Então, mais importante do que apresentar a criança ao Senhor, a gente não vai apresentar, a gente vai consagrar aquela criança a Deus, mas Deus já conhece essa criança. Eu sempre falo, mais importante para os pais do que apresentar a criança ao Senhor, é apresentar o Senhor para a criança. Na jornada de vida, dia a dia. Isso é importante. Porque antes dos teus filhos ter o Deus deles, ele vai ter o teu Deus. Lembra? Na Bíblia tem várias vezes essa expressão, Deus de meus pais. Então, eu já o conhecia, mas não só conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí. Então, antes dele nascer, já tinha um
uma direção para a vida dele, já estava preparado. Eu já constituí você, Jeremias, você vai ser profeta às nações. Isso é maravilhoso demais, gente. Saber que Deus, como um pai cuidadoso e amor, todo mundo aqui se prepara para o nascimento de um filho. Você acha que Deus, como um pai cuidadoso que é, antes de você nascer, não preparou tudo? Uma jornada mais que preparada e abençoada, já tem uma jornada de vida, já tem uma proposta de Deus maravilhosa, preparada para cada um de nós, como está aqui em Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira, a jornada que nos está proposta. Já tem uma proposta para mim e para você. Não é a jornada que você propõe, é a jornada que te está proposta. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você deve seguir, e não o caminho que você escolhe seguir. Salmo 32:8. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Então já tem uma jornada preparada para mim e para você. E se eu quero viver essa jornada, eu preciso aprender a caminhar com Deus, porque é Ele que vai me conduzir nessa jornada. Diga amém. Você está entendendo ou está difícil? Isso é uma mudança de mentalidade que precisa acontecer na igreja para ontem. Não tem como mais a gente viver no afã dos acontecimentos. Eu vou resolver, e esse homem exterior que pula na frente, eu vou dar um jeito, eu vou pedir ajuda, eu vou para cá, eu vou me mudar daqui, eu vou para lá, eu vou mudar de igreja, eu vou não sei o quê, eu vou isso. Vem cá, você já colocou tudo isso diante de Deus? Ele já tem confirmado tudo isso no teu coração? Ontem a gente estava falando sobre a direção do Espírito Santo lá no curso de paz, a gente estava falando isso, final do ano, a gente estava numa baita de uma indecisão para trocar a Esté de colégio. Era o nosso desejo, era a nossa vontade, mas humanamente falando, em toda a avaliação que a gente tinha feito, não dava para a gente, porque a gente queria colocar ela num colégio confessional, num colégio cristão, colégio com princípios. Esses colégios não são tão baratos, então a nossa condição financeira, entre outras coisas, não tem nenhum pelo bairro, só em outro bairro, tem que levar, tem que buscar, tudo isso atrapalhava. Né? E colocava, então a gente se viu, eu e ela, nesse afã, né, de falar com pessoas e tal, pessoas, não, vamos lá, a gente vai dar um jeito, e aí vai outro e tal, e tem esse, tem aquele, eu fui ficando, meu Deus, e tal. Teve uma hora que eu falei assim, peraí, Monique, está muito humano. Está muito humano. Estamos avaliando preço, estamos avaliando distância, estamos avaliando tudo, mas não colocamos diante de Deus. Será que Deus está interessado no colégio que teu filho vai estudar? É claro que está, porque lá ele vai estabelecer relacionamentos. E relacionamentos vão formar a vida dele. E a gente percebeu que a Esté, no colégio que ela estava, já estava vindo para casa com umas coisas assim, já estava sendo discriminada. Um exemplo, por exemplo, no colégio dela, que ela estava, na sala de aula dela, ela era a menina que usava o short mais longo. Todas as outras cortava, fazia, blusa amarrada. Aí ela, para querer se incluir, porque criança tem isso, vai querer amarrar a blusa, vai querer pedir um... Eu falei, Monique, não está legal, porque o ambiente te modela. Ninguém é mais forte do que o ambiente. Se você não quer sofrer influência de um ambiente, saia de lá. Você está lá, está tocando uma música. Daqui a pouco tu está assim, ó. Já está sofrendo a influência do ambiente. Ninguém é mais forte do que o ambiente. Ninguém é mais forte do que o ambiente. Ninguém é mais forte do que o ambiente. Se você não quer sofrer influência de um ambiente que não é para você, não frequente esse ambiente. E aí eu comecei a ver isso e tal, e aí, Monique, para tudo e vamos orar. Começamos a colocar diante de Deus em oração.
tinha todos os impedimentos, o Espírito Santo começou a abrir. Vai lá dar uma olhada, não custa nada ir lá conversar, é difícil, mas quem sabe. E aí tivemos a ajuda da Raquel e do Paulinho, nos ajudaram, que conheciam o pessoal lá, marcaram para a gente foi lá, conversamos lá no colégio. Sabe o que aconteceu? As portas começaram a se abrir, porque era de Deus. Já encontrei um pessoal lá na entrada, um amigo meu que estava matriculando a filha também, que já estudava nesse colégio, falou, cara, é maravilhoso e tal, não sei, que um cara com princípios também. As portas foram se abrindo, conversei com o vice-diretor do colégio, ele falou várias coisas para mim que era aquilo que eu estava procurando. Só para vocês terem ideia, cheguei na reunião, o camarada falou assim, ó, antes de vocês conhecerem o colégio, que eu vou levar vocês, vamos para uma reunião aqui, que de repente vocês vão desistir na reunião. Eu falei, rapaz, não, vamos lá. O cara chegou, sentou na minha frente e falou assim, vem cá, olha só, você sabe que esse colégio pertence a uma igreja? Eu disse, sim, senhor. Você sabe que nós vamos ensinar a Bíblia para a tua filha? Rapaz, é tudo que eu quero. É que ele não sabia que eu era pastor, não sabia de nada. Aqui não tem dia do cuidador. Aqui tem dia dos pais e dia das mães. Que não tem dia da família. Aqui o banheiro é masculino e aqui o banheiro é feminino. E não vai além disso. Aqui não tem ideologia de gênero. Aqui tem ideologia de Gênesis. No princípio criou Deus homem e mulher. E se a lei vier querer entrar aqui, nós vamos lutar contra a lei até onde a gente puder para defender nossos princípios. Aqui não tem dia do doce. Aqui não tem Halloween. Aqui Páscoa não tem coelhinho. Páscoa é a ressurreição de Cristo. Aqui Natal não tem. Aqui Natal é nascimento de Jesus. O senhor quer matricular sua filha aqui? É tudo que eu quero, rapaz. Só para você entender, direcionado pelo Espírito Santo. E a Esté está lá, foi uma virada de chave na vida dela. Está feliz. Até para levar, Deus abriu porta, a gente faz uma troca. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pastor, perguntar a Deus se quer para trocar o filho de colégio? Sim. Tem que perguntar tudo a Deus agora, pastor? Deveria. Até a roupa que eu vou vestir, tem gente que deveria. Deveria consultar. É bom. É, gente. É verdade. Deus ele está interessado em cada detalhe da nossa vida. E essa proposta que ele tem para nós, ela é abençoada. Olha aqui o que está em Jeremias 29:11, na versão da NTLH. Só eu, olha que coisa linda, só eu, olha a importância de buscarmos a Deus, porque ele está dizendo, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Olha como ele coloca, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Meu Deus. Que pai planeja um futuro de desgraça para filho? Então por que você acha que Deus te criou para sofrer? É, pastor, nessa terra, vai chorando, geme, chora. Não, você pode chorar e gemer, mas Deus tem um futuro de prosperidade para você. É o que está escrito, não estou forçando o texto não. Quero saber que pai, agora está o Ronald ali, a Thaís vai nascer dia 19, já conversei com ele, no dia do meu aniversário, dia 19 de outubro, a gente está junto nisso. Aí vai o Ronald ali, não, esse menino quando nascer vai sofrer muito. Estou preparando uma vida. Faz sentido isso? Então por que você acha que Deus te planejou para sofrer, querido? Ele é teu pai. A jornada que ele preparou para nós é uma jornada abençoada. Agora, cabe a nós nos enquadrarmos nisso, aprendermos a andar com ele para vivermos isso. Olha aí, ó, Deus tem uma proposta de vida próspera para cada um dos seus filhos. Deus tem uma jornada de vida próspera para cada um dos seus filhos. Agora, como eu já falei anteriormente, volto nessa tecla, isso não garante que eu vá vivê-la.
Porque viver a jornada que Deus tem para mim vai envolver sacrifício, escolha, abrir mão da minha vontade para viver a vontade dele. Submissão. Porque não tem como viver duas vontades ao mesmo tempo. Pastor, eu estou com vontade de comer bife e rabada. Meu Deus, tu vai fazer uma salada dessa no prato? Ou você vive a tua vontade, ou você vive a vontade de Deus. Tem como viver duas vontades ao mesmo tempo. Então, para que a vontade de Deus prevaleça, a tua tem que morrer. E é por causa desse tipo de sacrifício que é necessário que muita gente não vive a vontade de Deus. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que a igreja não é um ambiente bom, não? Você acha que muita gente não gostaria de estar aqui, não? É um ambiente gostoso, agradável, o louvor é bom, Gabi canta pra caramba, a voz dela foi criada para isso. Ó, eu quero declarar, do jeito que Deus falou para Jeremias, antes da Gabi nascer, ela já foi designada como ministra de louvor. Ela foi criada para isso. Então a voz dela é maravilhosa, a gente fica aqui, não é ou não é? Um ambiente bom, alegre, tudo limpo, cheiroso, bonitinho, friozinho gostoso, ar-condicionado, fala com os irmãos, eu gosto, palavra boa e tal, mas por que muita gente não vem para cá? Até começa a vir, frequenta, começa a ouvir, mas aí quando a palavra chega naquele ponto de falar assim, ó, você vai ter que se comprometer. Tem um sacrifício, as pessoas não vêm porque não estão dispostas a sacrificar suas vontades. Aí, ó. É por isso. Viver a vontade de Deus vai exigir um sacrifício da minha vontade. É o evangelho do negue-se a si mesmo, ainda está valendo, tá? O negue-se a si mesmo ainda vale. Não tem como viver à vontade. E aí é legal, porque quando eu entendo que não deve ser por imposição, mas por uma consciência minha como filho, de que Deus é meu pai, sabe o que é melhor para mim, e a vontade dele para mim é melhor do que a minha mesmo. Então eu abro mão de viver minha vontade para viver a vontade dele, porque eu confio que ele sabe o que é melhor para mim, melhor do que eu mesmo. Aí fica legal. Que aí não pode, não é o evangelho do não pode, é o evangelho do até posso, mas não quero, prefiro a vontade dele. Aí funciona. Porque esse não pode, uma hora você cansa de não pode, acaba atropelando não pode e acaba fazendo. Agora o evangelho do até posso, mas não quero, porque o melhor para mim é isso aqui, esse aí vai te levar até o final. Já viu, gente, de modo geral, outro dia eu estava estudando sobre isso, tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado, de alguma maneira faz mal ao homem. Faz mal. Por causa do sexo feito de maneira tão aberta, olha a quantidade de doenças, de situações, de abortos, filhos indesejados, olha quanta coisa que agride o corpo do ser humano. Por causa da glutonaria, olha quanta gente infartando cedo, morrendo. Tenho dito isso, né? Seres humanos estão cavando as suas sepulturas com garfo e faca. Tem morte na panela. Tem que tomar cuidado. Entre outras coisas que Deus fala para a gente não fazer, porque não é bom para você. O resultado não vai ser legal. E Ele, como pai, Ele quer te proteger. E então a gente não pode ver como um livro de regra, mas um livro de princípios que nos protegem e nos abençoam. Isso vai fazer toda a diferença, gente, para viver os planos de Deus. São escolhas. Escolhas. Olha só o que está em Deuteronômio 30:19. Hoje eu tomo, Deus está falando, o céu e a terra por testemunhas contra vocês. Ele está falando com o povo dele. Eu propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele coloca: escolham, pois, a vida, para que vocês vivam, vocês e os seus descendentes. Todos os dias está diante de nós vida e morte. O que eu tenho escolhido? Ele dá a dica: escolhe a vida. Gente, escolher a vida é escolher Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Escolher a vida é escolher Jesus.
e os princípios dele. Então eu escolho a vida quando eu escolho a vontade de Deus. Pastor, quem é que vai escolher morte? Você e eu podemos escolher morte pensando que estamos escolhendo vida, porque Provérbios diz que há caminho que ao homem parece vida, parece bom, mas no final, então não confie na tua capacidade de escolher, confie na vontade de Deus. Que você pode escolher morte achando que está escolhendo vida, porque parece bom, mas no final é morte. Parecia bom a Campina do Jordão. Ló levantou os olhos. Essa campina está verdinha. Essa campina está bonita. Bom, como ele me deu o direito de escolher, eu vou para cá. Escolheu, na cabeça dele, ele estava escolhendo vida. Mas lá no final está escrito assim: não sabia ele que os moradores de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor. Em nenhum momento você vai ver assim, Ló consultou o Senhor, ele não consultou a Deus, ele olhou, ele escolheu com os olhos, ele olhou e viu que a campina era verde e foi. Sabe o que aconteceu? Perdeu a mulher, teve que cometer incesto com as filhas para ter a sua prole continuada. Não precisava. Escolheu morte. Parecia bom, mas no final era morte. É esse cuidado que eu e você temos que ter. E se ele tivesse consultado a Deus? Deus ia falar: não, para lá não, rapaz. Escolhe esse aqui que está meio descampado, está meio sem grama, o campo parece meio feio, mas minha presença está aqui. Legal, então vou ficar com aquilo que Deus mandou. Amém, gente? É nesse lugar que nós precisamos estar, escolhendo vida, escolhendo Deus, escolhendo os princípios dele, na nossa capacidade de escolha. Só que a gente precisa aprender, e ao longo da jornada, da nossa jornada de vida, dessa jornada dessa série, a gente vai falar muita coisa aqui sobre como, né, depender de Deus nessa escolha, como Ele quer nos guiar, como Ele quer nos direcionar, como ouvir a voz de Deus. Sabe, tem várias, como Ele nos conduz através pelo testemunho interior, como está em Romanos 8,16, e o Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o testemunho interior é um baita sinal para você ser guiado por Deus. A gente vai falar da paz como árbitro, e seja a paz o árbitro, então se eu não tenho paz eu não avanço. A gente vai falar sobre várias coisas que a igreja precisa aprender. Eu fui chamado para andar com Deus e não para Deus andar comigo. Não é bem eu escolho, eu faço o meu caminho, chamo Deus para abençoar, como diz o pastor Elinho. Eu viro para ele e peço: Senhor, o que eu faço? Qual é a tua escolha? O que o Senhor quer que eu escolha? Mais ou menos assim. Amém, gente? Então é isso. É como eu coloquei aqui nessa frase, olha. A bênção, ou seja, uma vida abençoada, ela não está em pedir a Deus que abençoe meus planos. É isso que muita gente faz. Igreja, é isso que muita gente faz. Faça os seus planos, Senhor, abençoa meus planos. Já colocou diante de Deus? Já, mas já está tudo decidido. Colocou buscando só aprovação. E se tiver tudo decidido e Deus falar assim, não? E aí, vai abrir mão? E se você já tiver decidido tudo, já tiver com o teu coração todo alinhado para tomar aquela decisão, fazer aquela escolha, e Deus falar assim, não é isso. E aí? Vai abrir mão? Vai voltar atrás? Vai retroceder? É melhor. Porque se Deus falou não, é não. Então a bênção não está nisso, gente. E de modo geral, grande parte da igreja vive assim, fazendo planos e pedindo Deus para abençoar. Não é assim. A jornada com Deus não é essa. A jornada com Deus não é você fazer seus planos e pedir Deus para abençoar. A jornada com Deus é você viver os planos deles que já está abençoado. A bênção está em aprender. É um aprendizado, mas a igreja não é ensinada. A igreja tem que ser ensinada, tem que ter alguém para ensinar, conversar assim com a igreja. Onde é que tem essa mensagem? Tem que ensinar. Você tem que aprender a escolher os planos de Deus para mim, para você. Você tem que aprender
a escolher os planos de Deus. E se Deus falar não, é não. Mas ele é lindo. Eu estou apaixonado. Mas se Deus falou não, é não. Você vai sofrer lá na frente. Ai, pastor, mas é tudo que eu queria. É mesmo? É melhor ficar com o que Deus tem para você. Vai evitar muito sofrimento. A gente não sabe escolher, gente. Olha só Jeremias 10, 23, como é que está escrito. Eu sei, Senhor, que não cabe ao ser humano determinar o seu caminho. Nem cabe ao que anda. Você quer mais claro do que isso? É a palavra. Não cabe a você dirigir teus passos. Ah, pastor, então se eu estou andando, eu não vou dirigir meu passo, como é que eu vou saber para onde eu vou? Foi a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. Para onde eu vou, vocês não sabem, mas depois que eu for, eu vou. Mas se você, como é que a gente vai saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na dúvida, segue Jesus. Não dirija seus passos, siga Jesus. Eu me lembro de uma passagem, de um capítulo do The Chosen que mexeu muito comigo, né? Porque assim, aquele negócio ali é meio... Tem um negócio ali, mas tem um negócio que mexe com a gente, né? Que é legal. E aí, nesse determinado capítulo, Mateus, ele estava ali conversando com o pretor romano, né? Aquele cara, o centurião, né? Que estava ali para se converter, o filho dele estava doente, o cara já estava inclinado. Vocês estão pegando o que eu estou falando? Aí, no meio de uma conversa dessa, ele falou, o pretor, né, estava falando, eu não sei o que fazer da minha vida, não sei, às vezes isso, às vezes aquilo, eu fico perdido e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí Mateus falou assim para ele, eu também, muitas vezes, não sei o que vai ser da minha vida, não sei o que eu vou fazer amanhã e tal, mas aí depois eu lembro que é só seguir ele. Você não tem que saber o que fazer da tua vida, você só tem que seguir a Jesus. Ele direciona e você segue. É igual quando você vai para um lugar seguindo alguém. Estamos indo para onde? Não sei, estou seguindo ele. A única preocupação, eu não preciso me preocupar com o caminho, não preciso me preocupar com nada, eu só não posso perder quem está me guiando. A tua única preocupação só deve ser não perder Jesus de vista. É estar próximo o suficiente para poder segui-lo. E deixa o restante com ele. Ele está no controle. Ele está no comando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não cabe ao homem. Essa é a verdade. O ser humano, eu e você, não fomos criados para viver uma jornada independente de Deus. Nós fomos criados para depender de Deus. Eu costumo dizer, né, nas margens do rio Ipiranga foi declarado, independência ou morte. No nosso caso, independência é morte. Viver uma vida independente de Deus é morte, gente. Não dá. E por que Deus determinou que fosse assim? Porque nós somos e sempre seremos limitados. Tudo que você pode avaliar para fazer uma escolha, para trilhar uma jornada, é humano e muda. Agora, Deus, ele estabelece princípios eternos e imutáveis. Como eu já falei, estava até aqui o verso. Há caminho que ao ser humano parece direito. Olha a limitação aí. Mas o final é caminho de morte. Então, a garantia de uma boa escolha para uma vida abençoada não está na capacidade humana. Vou repetir. A garantia de uma boa escolha para uma jornada abençoada não está na sua capacidade. Eu e você não temos capacidade de escolher. Dependemos dele. Precisamos segui-lo. Olha aqui, ó. Provérbios 16:1. O coração do ser humano até pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, Deus não quer nos impedir de fazer planos. Você pode planejar, mas e aí? Submete isso a Deus, mas submete antes de concretizar e não depois. Amém, queridos? Amém.
São vários versos aí que eu estou colocando dentro da mesma ótica. Olha o verso 9 do mesmo capítulo 16. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas acabamos de ler em Jeremias que não cabe ao que caminha dirigir seus passos. Se não cabe a mim, cabe a quem dirigir meus passos? O Senhor lhe dirige os passos. A palavra é muito maravilhosa porque ela se completa. E aí eu quero fechar, pode vir meus amigos do louvor. E eu quero fechar com esse aqui que é maravilhoso, gente. A proposta de uma jornada abençoada. Gente, por que isso? Todo mundo quer ter uma... Não se distraia com a movimentação do pessoal que vai trabalhar. Olha aqui para mim. Deixa eu te explicar. Todo mundo quer viver uma jornada abençoada. Se perguntar para o Maracanã lotado, quem quer viver uma jornada abençoada? Até a torcida do Vasco vai falar que quer. Mas como é que vai viver uma jornada abençoada se escolher o time errado? Estou brincando, escolher o time certo. O time é uma bênção. O Vasco é uma bênção. O Flamengo também é uma bênção. Botafogo, Fluminense, Madureira, todos os times são uma bênção. Não vou perder teu coração por causa de futebol. Mas escute, se perguntar para o estádio lotado, quem quer ter uma jornada abençoada aí? Quem quer fazer os sacrifícios necessários para ter uma jornada abençoada? Envolve isso. Envolve isso. Sacrifícios serão necessários. Porque a bênção de Deus está condicionada aos princípios que Ele estabeleceu. Ele, como Criador, estabeleceu princípios. Cabe a mim e a você nos submetermos para sermos abençoados. Vou dar só um exemplo. Digamos um casal que é casado. Não, vamos pegar aqui o casal que nós oramos aqui. Ailton e Raíssa. Tem o Zion e tem a Lara. Os dois têm condições de fazer a escolha, tomar decisão? Então, quem tem estabelecido os princípios para a vida deles? Os pais. Então, quem está na capacidade de, como pai e mãe, estabelecer o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve? O Ailton e a Raíssa. E se o Zion quiser ser um bom filho, quiser ser abençoado pelos pais, o que ele tem que fazer? Obedecer e se submeter àquilo que os pais estabeleceram. Por que os pais estabeleceram? Porque são pais. Pronto, a autoridade manda quem pode e obedece quem tem juízo. Acabou. Então Deus, como Criador e autoridade, Ele estabeleceu princípios. Cabe a mim e a você nos submetermos para desfrutarmos da bênção dEle. Ele tem direito, como Criador, de condicionar a sua bênção aos seus princípios. Cabe a mim e a você aceitar e se submeter. Se quiser ser abençoado, é assim. Se quiser ser abençoado, é assim. Sexo é no casamento, não pode mentir, não pode roubar, não pode subtrair, não pode guardar rancor, não pode guardar mágoa, tem que perdoar. Princípios. Amar o próximo como a ti mesmo. Princípios, amar a Deus sobre todas as coisas, não seja idólatra. Não mudou. Aprender a andar com Deus é aprender a se submeter aos princípios dele, sendo guiado e dirigido por ele. Amém, queridos? Isso tem que ficar muito claro. Agora, olha esse verso, ainda no capítulo 16 de Provérbios, verso 7. Olha que coisa linda. Se os caminhos de alguém são o quê? Agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. O que é isso, gente? Agora, preste atenção. Caminhos agradáveis não é assim Deus se agradar, ou não se agradar, Deus não está se agradando, não é se agradar de ficar feliz ou triste. A gente poderia colocar essa palavra: se os caminhos de alguém estão alinhados, estão em concordância,
estão debaixo dos princípios do Senhor, ele vai ser tão abençoado que até os inimigos vão viver em paz com ele. Quando o nosso caminho está alinhado com aquilo que Deus tem para nós. Então eu fecho com essa frase por hoje. Andar com Deus é andar na direção que Ele aponta. E andar na direção que Deus aponta é a garantia de uma vida abençoada. Fique de pé, vamos adorar a Deus.